Foi bem difícil, acho, tipo, falando especificamente do F-Show, eu acho que no começo, eu lembro a primeira vez que eu fui no F-Show, o GC do programa, né, o que aparece na tela era aqui, bem-vindo ao programa mais louco do mundo da bola, aqui se fala de tudo, menos tática esportiva. Aí eu fiquei... Aí chamaram você. eu falei, mano, e agora, né? Já se fala de tudo menos de tática esportiva, eu gosto muito de falar disso. E aí, mas assim, cara, no fim das contas sou eu, e é impossível tirar isso de mim, eu não consigo. Eu preciso, não é que eu preciso, mas é onde o meu... É a forma de você ver futebol, talvez? É a minha forma de ver futebol, é a forma que eu acredito e é a forma que eu consigo, que eu acho que eu consigo contribuir com as pessoas. Porque opinião, cada um tem a sua. A minha opinião não é melhor do que a do Zé da Esquina. É igualzinha, a opinião dele. Só que como eu posso me diferenciar do Zé da Esquina? Eu acho que o meu diferencial, como jornalista, eu posso ter dois. Um, que foi uma frase que eu nunca vou esquecer, que, pô, eu tava no nosso palestra, e o Danilo Lavieri, uma vez a gente fez uma live e o Danilo falou, cara, a única coisa que vai te diferenciar das outras pessoas é a informação que você tem. E isso eu guardo comigo, guardo muito. Eu fiquei um pouco desiludido depois que eu saí, principalmente da nossa palestra e dessa parte mais de tentar apurar, ir atrás e tal, com várias desilusões que eu tive sobre a maneira, e a gente já conversou muito sobre isso também, a maneira com que os clubes protegem, a maneira com que as coisas funcionam. Isso, cara, me desiludiu muito desse mundo. Eu pensei, tá bom, como que eu posso chegar, como que eu posso ser alguém diferente? Porque, cara, se não for para agregar, eu não quero estar lá. Eu sempre falo isso, velho. Se um dia eu ficar velho demais e ficar ranzinza demais e chato demais, e tudo que eu falar não agregar, falei pra minha mãe e meu pai, espero que eles não estejam aqui quando eu, né, virar essa pessoa, né? Porque eu espero que não seja daqui a pouco. Mas eu falei pros meus irmãos, mano, me tira, velho. Porque eu quero, o meu sonho é tentar agregar alguma coisa no debate sobre o futebol no Brasil. E eu acho que o jeito que as pessoas consomem é muito doentio. Completamente. Eu acho que é completamente doentio. E o jeito que eu acho que eu consigo ser diferente e embasar minha opinião foi estudando tática. Porque eu não gostava muito de tática. Eu achava chato, velho. Eu achava insuportável. Eu achava muito, mano. Eu achei que você gostava pra caralho. Não, eu sempre achei insuportável, eu sempre admirei. Eu sempre olhei Tá. assim, de longe e falei, pô, legal. Mas pegar, de novo, estudar, velho, nunca foi minha praia. Pegar, estudar, não, o que é isso aqui? Que bloco e, pô, amplitude e dinâmica de terceiro homem e, vantagem posicional no... Mano, não, eu odiava isso. Mas aí eu comecei a... Um dia eu sentei, falei, mano, foi muito quando eu tava no canal. Foi quando eu tava no canal, que eu tava meio que buscando como que eu ia criar alguma coisa diferente. E aí eu falei, cara, tá, eu comecei a criar uns vídeos, eram uns vídeos um pouco mais genéricos, assim, tipo, opinião, coisas mais repercutindo uma informação daqui, outra dali. E aí eu falei, velho, eu acho que dá pra eu começar a fazer alguma coisa diferente. Eu assisti uns canais gringos, tem um cara que é bem bom, o nome dele é DK Falcon, acho que é um cara brabo. E aí eu vi os vídeos dele e falava, cara, beleza, só que pra eu fazer isso eu preciso entender, né? Porque também não vou ficar de maluco aqui falando o que eu acho que é, mas não é. E aí eu fui atrás, comecei a estudar, e aí eu falei, pô, beleza, tem um caminho aqui. E aí você começa a ver que tática não é um bicho de sete cabeças, tática nada mais é do que uma repetição de um padrão. E aí, quando você vê que o padrão ele se repete, ele não é aleatório. E aí vem o fulaninho e fala, até parece que o cara pensou tudo isso. Claro que ele não pensou tudo isso, mas ele treina a semana inteira, ele faz. E no fim das contas ele pensa. Sem pensar. Ele não pensou, nossa, eu vou ultrapassar para puxar a marcação do fulano. Não, é natural para ele. O lateral vai passar, ele vai puxar a marcação e ele vai entrar no espaço, ele vai soltar a bola no fundo. E, cara, ontem, por exemplo, você viu o jogo do Flamengo. Aquilo é memória, mano. E eu brinquei até esses dias, brinquei com o Edu, foi ontem que eu brinquei com o Edu. Falei, deixa o Flamengo começar a jogar, que você vai ver que essa historinha de início de temporada aí vai cair para todo mundo. Porque, velho, é uma unidade. E você vê que os caras eles têm memória muscular, memória tática e aí engoliram o Vasco. Mas enfim, é isso. Eu acho que foi o jeito de eu... Cara, eu acho que foi o jeito de eu conseguir conversar com as pessoas e falar, e se eu te mostrar isso aqui que você não tá vendo? Sabe? Porque o que você tá vendo, sua opinião, a minha opinião não é melhor que a sua. A minha opinião ela é igual à sua. Mas e se eu te mostrar uma coisa que você não tá vendo? E se eu contribuir com você dessa forma? E eu acho que é isso... Isso é o que eu mais gosto e por isso que eu gosto tanto de fazer jogo. Então, mas hoje você gosta? Eu amo.
Hoje é um Hoje é negócio impossível. que você acha legal. Hoje, tipo pra mim, é obrigatório. É. Assim, obrigatório, obrigatório. Pra mim, se você quer comentar um jogo de futebol, você tem que entender disso. Você tem que entender. Você pode não querer falar sobre, mas você tem que entender. Porque o meu trabalho como comentarista num jogo, principalmente, é contar a história do jogo. O narrador, foi Fux, no caso, que é o cara que eu mais faço, ele tem a linha de raciocínio dele e eu tenho a minha linha de raciocínio. E eu preciso tentar destrinchar o jogo. E eu acho que é fundamental. É impossível pra mim, seria impossível pra mim tentar comentar sem explicar o que tá acontecendo e quais são os movimentos e por que aquele cara saiu do lado esquerdo e foi pro lado direito e por que o técnico tá fazendo essa saída em 3+1 e ela vira uns 3+2 porque os caras estão marcando encaixado e desce o centroavante. Sabe, pra mim é obrigatório, assim, porque eu me sinto na missão de tentar explicar. Porque o cara olha e fala, putz, meu time não tá jogando nada. Mas por que seu time não tá jogando nada? Ou por que seu time tá jogando muito bem? Sabe? Então, aí entrou, acho, na parte que a gente mais discorda. Porque você tava falando e eu pensei assim, cara, a gente é amigo, mas a gente discorda de muita coisa, né, mano? É um negócio muito louco. Obrigado, mano. Obrigado. Porque, assim, pra mim, você tava falando do Biner, eu acho que a parte que mais me fascina do futebol é a parte humana dele, tá ligado? Sim. Eu acho que isso é o que deixa tudo mais legal, é isso que deixa tudo mais possível. A gente já teve 400 debates sobre isso. Pra você, principalmente estando nesse meio, convivendo com todo mundo, quanto que muda a sua opinião? Quanto que você leva isso em conta? O quanto do que eu consigo falar pra você nos debates que a gente tem, tipo, agrega de alguma forma, porque é uma visão quase que oposta. O seu eu acho bem racional, bem as coisas funcionam porque elas são de um jeito e é feito desse jeito e tal. E a parte humana, pra mim, quebra tudo isso. Eu tenho um pouco essa sensação. Como que você vê essas duas coisas, esses dois lados que pra mim fazem o futebol existir? Tá Eu ligado? acho que é por isso que é tão legal fazer as coisas, tipo, os programas com os caras que eu faço. Porque eles enxergam o futebol muitas vezes de uma maneira bem diferente, eles têm muita vivência, muito mais vivência do que eu tive. E vivências que eu nunca. Eu não sei se eu nunca vou ter, mas que eu nunca tive. Então. Por exemplo. Cara, por exemplo, eu sempre imaginei que na minha carreira de jornalista eu ia passar por uma sequência até chegar onde eu tô. Ser repórter e tal. Exato, tipo, viver dentro de clube, assistir treino, ficar lá na beira do treino, depois ir pra zona mista e etc. Eu tive um período curtíssimo de repórter, não foi repórter de TV, um período como repórter que acabou me desiludindo muito dessa parte não me desiludindo da parte humana, mas que eu senti um distanciamento bizarro do clube. Era, beleza, você é jornalista, você quer me fuder, basicamente isso que eu sentia, você quer me fuder e eu não vou deixar você me fuder, então você vai ficar aí do lado de fora. Quando a gente precisar de você, a gente te usa. Se você precisar da gente, a gente vai ver se você vai me usar e tá tudo bem. Eu acho que eu passei por essa fase e eu não vivi isso. Então eu acho muito legal. E toda vez que eu tô, principalmente hoje, tô falando porque é um negócio que tá muito recente, muito fresco na minha memória. Fábio Luciano, ele teve uma vivência, mano, que eu acho absurda. E eu falei isso hoje no programa e não é porque ele tava lá e eu acho o atleta profissional, qualquer atleta profissional, um negócio cabuloso, um negócio absurdo. E tem que ser ouvido. Porque o cara é um cara que renunciou, eu acho a profissão atleta uma profissão absurda porque é um cara que renunciou muita coisa. E sim, ele ganha de acordo. Mas lá atrás ele não ganhava, ele não tinha certeza nenhuma disso. O cara renunciou a vida dele, praticamente, para ser um atleta profissional. É mais um atleta de alto nível, né? Esse 1% que a gente vê. Então, assim, e eu acho muito importante esses caras. Esses caras eu acho, que são fundamentais. E essa galera que tem essa vivência eu acho fundamental. Então, eu escuto muito, assim. Eu ouço com os ouvidos bem abertos, porque eu acho que é muito importante eu absorver essa cultura de alguma forma. E às vezes eu absorvo muito na fala dos caras. Só que ainda assim eu tenho muita dificuldade em introduzir isso nos meus comentários, porque, cara, eu gosto muito de tática, velho. Eu acho que tem muita coisa ali que é mal explorada ou não explorada, e tem muita coisa que eu não sei. E além de tudo, eu acho que o futebol tá numa constante evolução tão bizarra que, a gente vê, né? Agora, o jeito de jogo, Guardiola Way, e antigamente na Premier League era Kick and Rush, e aí eu tava lendo um negócio esses dias que parece que o Kick and Rush vai voltar, que tem indícios. E, cara, eu acho que o futebol é fascinante por isso. Eu acho isso muito legal. E é uma parte do futebol que eu acho que existe uma resistência muito grande, porque a gente emburreceu o público a ponto de... Ai, tática, nossa, que negócio chato. A ponto de eu ter preconceito com tática quando eu era moleque, por exemplo.
quando eu tava crescendo, quando eu tava começando a entrar. Porque o legal é a gritaria, o legal é, porra, tudo menos falar o legal é algo que seja acessível para todo mundo. Só que muitas vezes o que não é acessível pra gente, a gente acaba desprezando. Eu não sei se é só isso, mano. Porque, por exemplo, pra mim a graça da coisa tem a tática, tem todo um estudo, tem toda uma preparação. É o que você falou, pô, o tempo que eu trabalhei no clube lá no São Mas Paulo. são 22 seres humanos, né? São 22 seres humanos, mano. E principalmente, por exemplo, tem um dos números que eu detesto, você sabe bem disso, é o tal do XG. Eu entendo a Você se importância. afeta muito com isso. Eu detesto esse negócio. Porque, dependendo da posição que o cara estiver e quantas pessoas estiverem na frente dele, ele tem X de chance de fazer o gol. Eu fico, cara, tá bom, mano. Isso aí. Esse dado não considera quem tá com a bola ali. Isso muda completamente. Esse dado não considera como é que foi a semana de treinamento do cara. Quem é esse cara? Como é que ele encara cada tipo de jogo? O mesmo cara, por exemplo, você pode pegar o mesmo cara em vários jogos e numa final ele é outra pessoa. Eu concordo. Ele é completamente diferente. Eu acho que essa é a parte bonita do negócio. Eu concordo muito com isso, mas eu acho que as pessoas elas reduzem o número a isso. O número ele pode ser algo para complementar. Aí beleza. E eu acho que esse é o ponto. E eu não acho que é só pura e simplesmente o número. 32 chutes contra 1, que foi ontem o jogo do Flamengo e do Vasco. Mas eu acho que o número ele ajuda a contar uma história. Sim, e eu acho que as pessoas elas subvertem isso num nível que... não, se ele chutou 10 vezes... E isso vale para os dois lados. Às vezes o cara chutou 10 vezes e jogou muito pior. E o outro que chutou uma jogou muito melhor. Sim, sim. Tipo, se criou uma consciência de que ter a bola a todo momento quer dizer que você é o melhor time. Por exemplo, os comentários da final da Libertadores, eles são um nojo pra mim. Eles são um nojo de Palmeiras e Flamengo. Por quê? Porque existe uma grande narrativa de que o Flamengo amassou o Palmeiras. E essa narrativa, desculpa, ela é completamente descolada da realidade. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo, por ter a posse de bola a maior parte do tempo, por ser um time que joga dessa maneira, é um time que normalmente está mais perto da vitória. Porque você tem a bola, então em tese você está mais perto da vitória. Agora, não fosse o Flamengo deu um chute no gol. E fez o gol. O Palmeiras não deu nenhum chute no gol. Fosse exatamente o que aconteceu, só que ao contrário, o Palmeiras teria jogado muita bola. E sabe por quê? Porque no fim das contas, as pessoas, elas teria segurado fazem... o Flamengo, teria... seria uma coisa genial. Então, assim, não é sobre o que aconteceu, é sobre ganhar ou perder. Porque as pessoas, a maioria das pessoas não tem a capacidade de assistir ao jogo de uma maneira isenta e simples e falar... Bom, beleza, sem juízo de valor. Porque aí, pra mim, tem um juízo de valor, claro. É como você prefere que jogue. Você prefere um time que joga com bola. Tudo bem. Mas o time não precisa jogar com bola pra ganhar. Ou todos os times que foram campeões, eles jogaram com bola, posse, foram pra... Não. Então, assim, o meu trabalho, eu acho, pelo menos que esse é o meu trabalho, como comentarista, é exatamente esse. Sem fazer juízo de valor, e eu falo isso em várias transmissões. Não tô fazendo juízo de valor, mas o fulano tá com a bola, o ciclano tá sem bola. O ciclano se defende com uma linha de 5, o fulano ataca com 5 caras. E agora ele acabou de colocar um sexto cara pra... Entendeu? Sim. É isso. E eu acho que... E na final da Libertadores foi uma loucura, assim. Você saiu... Eu fui, né? Eu fui pra final da Libertadores, fui com meu pai, inclusive. E, cara, você abre, assim, o celular e você fala... Que é isso? Que jogo foi esse que os caras viram? Que o Flamengo amassou. Não, gente, o Flamengo jogou melhor? O Flamengo jogou melhor. O Palmeiras deixou a desejar? O Palmeiras deixou a desejar. O ano do Palmeiras, ele é decepcionante? Foi decepcionante no ano passado? Foi decepcionante. Mas que o Flamengo amassou o Palmeiras, estava na roda, olé, pelo amor de Deus. Se você acredita nisso, de verdade, assiste o jogo de novo ou então para de assistir. Porque você não tá vendo nada. Você tá vendo 90 minutos de nada. Você vê o resultado e aí você olha as estatísticas e fala, nossa, o Flamengo chutou mais vezes, fez mais gols. Então, o Flamengo, baile. Isso não existe, gente. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E eu acho que é isso. No fim das contas, a gente emburreceu o público porque a grande parada é ganhou ou perdeu. O planejamento foi bom? Foi. Por quê? Porque ganhou. Por exemplo, o Abel Ferreira. Na época do... Você estava no São Paulo nessa época? Quando? Quando o Abel, antes da final da Libertadores... Agora. Poupou... Não. Foi na Libertadores a primeira... Não tava. Mas sei qual que é, sim. Gente, o planejamento ficou bom porque o Palmeiras foi campeão. E se tivesse sido ruim? Nossa, é isso, velho. Então, desculpa, é impossível você... Num mundo onde as pessoas elas olham o resultado, eu tô aqui pra tentar fazer diferente, velho. E eu não vou conseguir. E eu tomo porrada no chat todo dia. E eu vou continuar tomando porque é o que eu acredito, velho. Porque é de verdade o que eu acredito. Eu não vou ficar olhando para resultado. Não vou, velho. Não vou. O resultado ele é muito importante, ele pauta o futebol, isso é verdade. Mas não dá pra gente subverter todas as realidades, o que o campo tá gritando na sua frente. Por exemplo, o Tite virou o pior treinador da história da seleção brasileira.
Pra mim, foi o melhor que eu vi com uma facilidade absurda. Mas ele não ganhou. E esse é o ponto. E para as Isso pessoas é ridículo. horrível. O cara tomou um ridículo. chute a gol na Copa inteira. E tomou o gol. E futebol é isso. E por isso futebol é tão legal. Porque senão o Guardiola era campeão todo ano. Porque ele é o melhor técnico que tem e o City é o melhor time que tem. Mas aí não tem a parte humana desse negócio? Eu acho que tem, esse é o ponto. E eu não desprezo a parte humana. Eu acho a parte humana muito importante. Só que eu acho que o número ele tem que ser algo que ele funciona junto. Ele faz parte, ele compõe o que você tá vendo. E eu acho que o número também ele te ajuda a ver coisas que você não viu. Sim, eu não gosto quando o número justifica algo porque a pessoa tá afim. Porque também dá pra fazer. O Rubens Kiri, fotógrafo do São Paulo, que, pô, gênio, ele fala uma frase que eu acho muito boa, que é o seguinte, ele fala assim, fotografias não mentem, mas mentirosos fotografam. Perfeito. Eu acho que é mais ou menos essa parada, tipo... Já dei muito crédito pro Rubens Kiri no site da Gazeta. Queria demais. Ó, eu acho que muitas pessoas fazem assim, os números não mentem, mas mentirosos falam dos números, né, mano? Sim, tipo, os caras subvertem muito, sem dúvida nenhuma. isso eu acho que tem pra cacete, entendeu? Tem muito. E assim, isso é algo que, cara, também estou aqui para tentar mudar. Porque eu acho legal. Assim, é uma maneira diferente de você enxergar. E às vezes o número ele vai confirmar alguma coisa que você viu, e isso é muito legal. Porque você tá assistindo o jogo, e aí você pega, e aí você vai ver o número do cara e fala, pô, verdade. Tipo, eu vi isso. Eu vi. Por exemplo, o Gustavo Gomes, num jogo X, lançou 60 bolas e errou 60 bolas. Eu vi isso. Tipo, e o número ele vai confirmar. Porque às vezes você olha e fala, nossa, o Palmeiras não fica com a bola. Ou, sei lá, nossa, o Arboleda só dá chutão pra frente. Existem algumas coisas. Primeiro, a gente entendeu por que ele tá dando só o chutão pra frente. Porque não tem aproximação, ele tá toda hora tomando pressão e tem o Caleri lá na frente. E ele quebrando essa bola pra frente toda hora. E depois, será que ele tá acertando essa bola? E aí você dá pra ir mais além ainda, que é o trabalho de análise de fato que você pega pra assistir tudo de novo. Porque muitas vezes, sei lá, o Arboleda lançou 50 bolas. Ele acertou 48. Só que você vai ver a bola que ele acertou. É uma bola com 2 zagueiros nas costas dele, o Caleri dá uma raspada na bola, a bola cai na mão do goleiro. Isso conta como um acerto. Ele acertou a cabeça do Caleri, beleza, só que depois ele perdeu a bola. Ou seja, é um lançamento errado, em tese. Então, assim, você pode usar o número também e falar, ó, o Caleri acertou, o Arboleda acertou 48 dos 50 lançamentos. Aí você vai ver os lançamentos. Aí você vai lá e fala, beleza, tá, tudo errado. Então, assim, eu acho que o número simples não presta. E a análise sem ele simples também não... E o fator humano sem a... Beleza, joga lá, pega as 10 melhores pessoas que você conhece e coloca elas pra jogar um time, pra fazer futebol. Não adianta, velho. Você precisa ter um cara que é o cara... E eu acho que o trabalho do técnico no Brasil, principalmente, é super valorizado pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, assim, com certeza. A virada do Palmeiras contra a LDU, por exemplo, na temporada passada, meu Deus, parecia que o Abel Ferreira tinha descobrido o futebol. E o jogador. Não tem a parte do jogador, tem a parte tática. E foi uma aula. Mas, peraí, tem o jogador. E agora também parece que o Abel Ferreira é o maior burro da história. É o Pardal, é a escalação no bingo, todas aquelas coisas que você vê. Lá, Pedro Álvares Pardal. Os caras brincam, o maior treinador da história do Palmeiras, velho. Cara, é isso. Os caras brincam, mano, não dá. É isso. Então, assim, não adianta... Pra mim, a parte humana é fundamental. E eu acho que isso é algo que eu tento cada vez mais incorporar. E eu acho que eu tenho conseguido, modéstia à parte, assim, eu acho que eu tenho conseguido abrir um pouco mais a cabeça pra isso. Mas, cara, é o que eu sempre falo, ó, um dos meus piores jogos que eu fiz na ESPN foi o Repá. Eu fiz um Repá, foi o primeiro clássico, acho que eu fiz. E, cara, eu saí, assim, eu fiz com o Vogan esse jogo, que, porra, não precisa nem falar, avião, absurdo. Uma vez você falou um negócio que é real. Sabe o que mais impressiona o Vogan? Ele grita gol sem... Ele não se esforça, mano. É tipo, ele tá no volume mais alto do mundo e ele tá assim... Tipo, um cara de paisagem, tá ligado? Já viu os vídeos dele? Já. É tipo, Estevão! E ele tá tipo assim, tipo, como se ele tivesse acabado de... Mano, beleza. Trocando uma ideia aqui com a gente. Trocando uma ideia, exato. E, cara, e assim, foi um dos piores jogos que eu fiz porque a minha muleta ela é uma muleta tática. Quando você tá acuado, você corre pra alguma coisa. Você corre pra alguma coisa. E você corre pra sua mãe, no caso. A minha mãe, pra falar de futebol, é a tática. Só que no Repá, mano, a galera não tá muito ligando pra 3+1. A galera pode estar ligando se você falar que é uma saída com 3 caras, falar quem são os caras e falar que tem um cara na frente deles. E eu... Cara, foi de longe um dos meus piores jogos, até porque eu tive que aprender, isso é algo que eu ainda estou aprendendo, que é...
A emoção entregar de- o que o cara quer, porque o cara quer. Ele quer. Às vezes ele não quer nada, às vezes ele só trabalhou a semana inteira e ele chegou lá e ele quer ver o repá de boa, sim, aquele comentarista chato que fica falando de tática no ouvido dele. Só que eu não posso ser raso o suficiente pra quem entende bastante e eu não posso ser profundo o suficiente pra quem não entende nada, entendeu? Então eu tenho que encontrar esse meio termo. E no fim das contas é isso. Eu falei isso porque pra mim, quando eu tô me sentindo acuado, eu vou muito pra esse lado. E é exatamente isso que eu tento mudar. É tentar, pô, e não acuado, mas é a minha muleta. Então, Entendi. quando eu preciso falar alguma coisa, e eu acho que é algo que eu tenho que mudar e algo que eu tô mudando aos poucos. Porque pra ser um dos Vingadores lá, eu acho que esses caras têm tudo isso e muito mais. Então, quem sabe um dia. Com certeza um dia, sim.